Amém. Pessoal, bom dia. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos retomar o nosso estudo do livro dos Juízes. Vamos retomar o nosso estudo no livro dos Juízes. Hoje nós estamos no capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Vamos orar primeiro? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer, porque estamos na Tua presença, que o Senhor venha nos conduzir, que tudo aconteça conforme a Tua vontade, venha abrir o nosso entendimento, para que a Tua palavra realmente venha cumprir o propósito em nós. Nós queremos com isso entregar tudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal. É importante a gente estar meditando na Bíblia, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. E estudando a Bíblia, a gente não arranja pretexto, né? Não faz estudos tendenciosos, né? Quando você começa a estudar com revistinha, essas coisinhas assim, né? São tendenciosos e geralmente puxam para as doutrinas. A gente não está com nenhum interesse aqui de puxar para a doutrina. Nós estamos interessados em saber o que a Bíblia diz. Então vamos lá, nós vamos ler alguns versículos, né? Como introdução, como a gente faz sempre. O texto diz assim: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está de frente de Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Depois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. O espia estava com ela na câmara interior, então ela lhe disse: os filisteus vêm contra ti. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Tá bom, gente, até aí. Só para introdução mesmo, né? Pessoal, no capítulo passado, nós estudamos 2 capítulos, né? 14 e 15. Nós vimos a história e a vitória de Sansão sobre milhares de filisteus com apenas uma mandíbula de jumento nas mãos. E assim terminou a história dos capítulos passados, né? E no final do capítulo passado, a história encerrou dizendo que Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Terminou assim na semana passada, né? A história de Sansão poderia ter terminado assim, né? Ele venceu milhares com a queixada de jumento e depois julgou Israel durante 20 anos. Só que a história terminou assim, mas agora no capítulo 16, o Sansão vai começar um novo ciclo
de conduta errada, né? E nesse capítulo nós vamos ver o final da vida de Sansão como juiz, não só como juiz, né, mas vai morrer fisicamente. Então esse capítulo de hoje encerra a história do juiz Sansão, né? Uma história estranha, né? Deus escolhe um homem com uma moralidade muito complicada. A gente vê por aí um cara que se move pelo instinto. Ele já começa lá no início a história dizendo que ele foi movido pela concupiscência dos olhos, né? Porque ele vê uma mulher de outra nação e diz para o pai e para a mãe, porque ela agrada aos meus olhos. Ele começa a sua história se envolvendo com a mulher de outra nação, atraído primeiro pelos olhos. E não vai parar isso, não vai parar, ele vai continuar assim, e Deus vai cumprir o propósito dele através dele, com isso destruindo os filisteus que estavam oprimindo Israel há mais de 40 anos. Vocês lembram disso, né? Então Deus tem os métodos de trabalho dele que a gente não entende, né? Então quando a gente olha aqui para um Sansão sendo escolhido por Deus, um cara com uma moralidade complicada, a gente diz, como é que pode isso, né? Então, só Deus explica isso, né? Poderia ter escolhido qualquer homem, um homem com integridade, poderia ser um homem forte, né? Poderia ter escolhido um homem mais forte moralmente e que poderia também se tornar um homem forte a partir da unção do Espírito Santo. Mas escolheu Sansão, e por isso que a gente não consegue explicar os métodos de Deus e às vezes porque que ele escolhe as pessoas assim até hoje. Então a gente vê coisas que as pessoas questionam e falam, mas como é que pode fulano, né? Deus está usando fulano. Está usando fulano, né? Porque Deus trabalha assim, com coisas improváveis. Poderia ter escolhido outra pessoa, porque a gente pensa como gente, né? Deus não pensa como gente, Deus pensa como Deus. Poderia ter escolhido outro, poderia ter escolhido a outra pessoa, não sei. Ele escolhe do jeito que ele quer. Se fosse para poder escolher com base no que a gente acredita, né, nos nossos valores, tem muita gente que não seria escolhida. Na Bíblia a gente arranca um monte de gente aqui, né? Não dá para escolher um cara igual com a conduta do Judas para ser um discípulo próximo, um cara igual o Pedro. Só de olhar o Pedro conversar 5 minutos já dava para saber que o Pedro não poderia ser discípulo. Né? É estranho. Então, Saulo de Tarso, o cara que é pego por Deus, respirando ameaças de morte. O cara tá bufando, querendo matar, né? Com esse instinto assassino, e ele é escolhido justamente nesse afã dele de assassinato. E tem uma experiência com Cristo. Então, é complicado. Se você tentar entender 100% as coisas de Deus, assim, o pensamento de Deus, você não vai conseguir, não. Então é melhor obedecer, né? É melhor obedecer. Vamos lá, versículo 1. E foi Sansão a Gaza. E viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Essa tradução aqui, ela não é fácil, não. Ela é difícil, né? Ela não alivia, né? Por isso que a gente tem que sempre olhar outras traduções para você poder entender. Então, Gaza você já conhece, né? Está bem falado aí nos jornais. Fica na região da Palestina, é uma das capitais filisteias e fica a cerca de 24 quilômetros a sudoeste da cidade de Asquelon. Gaza, você tinha ali 5 comandantes filisteus e cada comandante tomava conta de uma região. E Gaza é uma das capitais dessas 5, né, regiões, onde os filisteus dominavam. Por isso que eu falei com vocês que os filisteus, eles migraram de Creta e chegaram ali na região de Gaza, se instalaram ali e começaram a oprimir o povo de Israel naquela fronteira. Falamos isso nos capítulos passados, né? Gaza é um território inimigo. É um lugar inimigo onde tem filisteu, né? E é nesse lugar que o Sansão está entrando. Às vezes nós entramos em lugares que não deveríamos entrar, e o Sansão aqui é uma demonstração disso, indo exatamente para o território do inimigo. O texto diz que ele viu uma mulher prostituta, né? Ele é um homem que gosta de ver,
e entrou a ela. Entrou a ela aqui no sentido de entrar em seus aposentos e passar a noite com ela, certo? Então, simplesmente, o homem nazireu, o homem juiz, o libertador de Israel, ele vai para um território inimigo, no meio dos inimigos, e simplesmente ele olha para uma prostituta, entra na casa dela e vai lá dormir com ela. Isso aí que está escrito no texto. Vai passar a noite com ela. Então você vê que o cara não tem freio, né? Ele não tem freios emocionais, não tem nada. Vamos lá. No versículo 2 diz assim: e foi dito aos gazitas, que são os moradores de Gaza, né? Descobriram, né? Afinal, essa mulher é popular, né? Conhecida na sociedade, né? Então, o assunto de que o Sansão está na casa dela chegou à cidade. Então, foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Eles vão ficar ali vigiando ele para ele sair desse lugar, né? Quando ele sair de manhã, nós matamos ele, né? Os gazitas descobriram que Sansão estava na cidade, eles querem armar uma emboscada para matá-lo logo ao amanhecer. Só que no versículo 3, tem um porém, né? Tem um porém. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. Não dormiu a noite toda, né? Chegou meia-noite, ele levantou. Eles esperavam que ele acordasse pela manhã, mas ele não dormiu a noite toda. Sabe lá quem é que acordou ele, né? Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. Os gazitas deram azar aqui, né? Porque ele acordou no meio da noite, né? E como ofensiva, ele foi à entrada da cidade, a cidade era murada. Ele arranca a porta principal da cidade, arranca com ferrolho, com marco, arranca com tudo. Você imagina o tamanho dessa porta, né? Coloca nas costas, carrega pelas ruas da cidade, onde todo mundo está vendo, e depois coloca essa porta em cima de uma montanha, né? Todo mundo vai ver essa porta. Então ele está mandando um recado aqui para eles. Por quê que está mandando um recado? Porque portões possuem significado, né? Serviam para guardar a cidade. Era o sistema de proteção. Você não tem como entrar na cidade sem passar pelos portões, a não ser que os portões estivessem abertos. Então ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, a cidade de Gaza está vulnerável. A partir de agora, a cidade de Gaza perdeu seu sistema de resistência e de proteção. Ele está mandando um recado: vocês agora, vocês sempre foram opressores e agora vocês estão vulneráveis. Vocês entenderam isso? Amém? Então, Deus deu essa força a ele. Deus deu essa força a ele, porque é assim que o Espírito Santo fazia. O Espírito Santo vinha, intervia na vida dele, ele se enchia do Espírito Santo. Lembra disso, tá? Da logística de manifestação do Espírito Santo, que é diferente de hoje. Hoje o Espírito Santo nos tem como habitação. O Espírito Santo desceu e habitou na igreja, só que antes o Espírito Santo não habitava nos homens, ele fazia intervenções, depois deixava. Fazia intervenções, depois deixava. É importante a gente entender essa logística, tá? Vamos lá. Então, o que chama a atenção aqui, que essa força que o Sansão teve para arrancar o portão principal da cidade de Gaza, foi dada por Deus. Foi dada por Deus. Mas em que contexto essa força foi dada a Sansão? Na mesma noite que ele dormiu com a prostituta. Pararam para pensar sobre isso? Na mesma noite que ele dormiu com a prostituta. E aí vocês começam a pensar, né? Isso desmistifica um monte de coisa que a igreja acredita e que não é verdade, né?
Tem um monte de coisa que a igreja acredita, porque foi ensinada a acreditar nisso, porque a igreja, ela entende poder com santidade. São coisas totalmente separadas. Certo? Esse é um ponto muito importante para entender. Poder e santidade são coisas diferentes. Né? Poder não é sinônimo de santidade. Certo? Não é sinônimo de santidade. Tanto que o poder está associado aos dons, e os dons são distribuídos por Deus do jeito que Ele quer, não é com base em mérito. É importante saber disso. Os dons são distribuídos como um favor de Deus, por graça. E não está associado a mérito. Se fosse assim, era fácil. Todo mundo teria dom. Era só você cumprir uma cartilha, né? Aí você falava assim, ó, você quer ter dom? Porque tem essas coisas, né? Quer ter dom? Então compra o livro. Você segue assim, todos esses itens, aí você vai ter o dom que você quer. Você quer ter dom de quê? Ah, eu quero ter dom de curar enfermo. Então é fácil. E existem ainda alguns ensinadores que querem ensinar as pessoas também. É como se fosse assim, né? E teve um tempo na minha vida também, quando eu era mais novo, que eu acreditava nesse negócio de que, se eu fizer isso, eu vou conseguir fazer tudo que aquele cara faz. Se eu fizer isso, eu vou conseguir fazer o que Elias fazia. Não é assim. Porque é dom. Não é dom. Então não dá para você seguir uma cartilha e acreditar que você vai fazer a mesma coisa que o outro fez. Aí tem pastor que arrisca. Não, se o morto ressuscitou, né? Se ele ressuscitou pelas mãos do profeta, pelas mãos de Jesus, ele vai ressuscitar agora pela minha fé. Aí o cara começa a orar, ele fala assim, vai ressuscitar, porque tem que ressuscitar, porque está na Bíblia, mas está na mão de alguém. Não está na mão de todo mundo, né? Certo? Ah, pastor, mas nós podemos fazer coisas maiores? Claro que nós podemos fazer coisas maiores, a Bíblia diz isso. Mas isso é distribuído por graça e por misericórdia. Não é distribuído por mérito, senão as pessoas poderosas seriam cheias de dons, não é? Não é muito fácil. Quem tem dinheiro é mais fácil de cumprir algum requisito. Mas se eu orar assim, 5 horas direto, eu vou conseguir ter o poder do profeta Eliseu. Então tem essas ideias, né? E a turma arrisca. Mas aí que vem a realidade que você vai ver pessoas que buscam muito, e nem oram em línguas. Nem dom de línguas tem. Aí você vai ver o outro que nunca faz nada e ele tem dom. Você duvida que ele tem dom? Você duvida que ele tem dom? Tem dom. Então, por que tem dom, pastor? Aí você vê alguns pastores na mídia, e você fala, mas que pastor desonesto, hein? Fica tomando dinheiro do pessoal. Eu falei, mas ele tem dom? Claro que tem dom. Vocês acham que esses pastores da mídia que chegaram onde chegaram, vão pegar os que são, vão pegar aí Valdomiro, vão pegar o Macedo, como é que esses caras conseguiram chegar onde eles chegaram? O que vocês acham? Quem é que deu para eles poder? Deus. Vocês duvidam que o Valdomiro Santiago tem dom? Claro que tem dom. Se não tivesse, não seria o que ele é. Se você olhar para a condição mental daquele homem, ele não tem condição de fazer muita coisa na vida dele. Pelas palavras que ele fala, então, ele recebeu um favor de Deus grandioso. Agora, como ele usa esse favor, que é o problema. De Macedo, para conseguir o que ele conseguiu, o império que ele montou, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E Deus deu para ele, mas o problema é como que ele usa isso. Entendeu? Então, vocês não tenham dúvidas de olhar lá o cara sendo usado e falar assim, será que está sendo usado? Claro. Não tem nada que você receba que não venha do alto. O cara tem um ministério lá, tem 50 mil pessoas no ministério dele, e você não concorda com a conduta dele. Você não concorda. Mas por que ele tem, pastor? Porque foi dado de graça, não foi dado com base em mérito, gente. Deus distribui segundo o seu propósito. Por que Sansão tinha que receber isso? Voltamos para o texto. Por que Sansão era um homem desqualificado para carregar tamanha unção? Olha a conduta de Sansão. Primeiro passo que ele deu, ele falou com o pai e com a mãe, eu gostei da mulher lá.
no meio dos filisteus. Eles disseram, mas você não tem outra para você escolher no meio aqui do povo de Israel, tem que ser aquela. Não, eu gostei dela, agrada aos meus olhos. Mas é assim? É assim, você pode fazer o que você quer, percebe? Tem um cara que não pondera, não pensa, não, vai que, né? Pai e mãe, o que vocês acham? Não tem freio aqui. Ele vai querendo e vai indo. Então, é uma pessoa altamente desqualificada. E a desqualificação é visível. É visível. Você tem o Gideão. O que o Gideão falou? Ah, mas eu sou o menor da casa dos meus pais. E era mesmo. Era mesmo. Não era grande mesmo, não. Você olha para o Davi. Qual a qualificação que o Davi tinha? Ele tinha no coração. Mas o que Davi fez em relação ao pecado é uma coisa terrível. Davi fez um monte de coisa. E além de todos os pecados que cometeu, ele assassinou ainda uma pessoa. Mandou assassinar covardemente. É qualificado? Não, não é qualificado. Com base nos nossos parâmetros, não tem qualificação. Certo? Se for para escolher, você vai escolher o cara que, mas... Primeiro que ele era baixinho. Não tinha cara nenhuma para ser rei. Tinha cara de menino. Mas aí você for olhar os pecados do Davi, você fala, Deus me livre, né? Nem você que está aí, você não cometeu os pecados dele. O cara pega a mulher do outro e ainda manda matar o cara ainda na maior covardia. Na maior covardia. Bota o cara na frente da guerra e manda matar. E pior ainda, tenta encobrir. Né? É complicado. Aí você perdeu a atração por Davi rapidinho, só começa a falar dele. É qualificado? Mas ele tinha um coração. Mas tem tanta gente que tem coração. Tem gente que tem coração. Tem gente que tem muito coração. Tem gente que nunca errou como Davi errou. Sim, gente que ora, que busca Deus, sensível, de família. Por que não escolhe essas pessoas? Percebe? Aí voltamos aqui para os dons. Então, dom é algo que Deus distribui de graça, não é com base em mérito. Então, poder não tem nada a ver com santidade. Não tem nada a ver com santidade. Poder é uma coisa que a gente recebe de Deus. Você vai ver a senhorinha lá sendo usada, o cara tendo visão, o outro interpretando línguas, o outro é profeta, o outro bota a mão e cura mesmo. Pastor, mas ele não paga ninguém. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. O que você mais vai ver é gente que cura os outros com imposição de mãos e que não paga ninguém. Estou tentando limpar da mente de vocês um conceito errado que muitos de igreja têm. Porque olha uma mulher sendo usada e fala, nossa, essa mulher deve orar muito, né? Do jeito que Deus usa, ela deve jejuar, orar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E o problema, o pior, é que o dom é dado de graça. Se é dado de graça, não pode ser tirado. Não pode ser tirado, esse que é o problema. Não vai ser tirado. Então nós vamos ter gente sendo usada por Deus, gente sendo usada em dons, milagres, maravilhas, tendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, e o dom vai permanecer, porque não pode ser tirado. Satanás perdeu o dom dele? Perdeu? Perdeu nada. Está cheio de poder. Continua cheio de poder. Por que não perdeu? Perdeu a posição, mas não perdeu o dom, irmão. Está lá, poderoso. Né? Consegue entender o que a gente está tentando construir aqui ou não? Poder não é sinônimo de santidade. Às vezes pode ser sinônimo até de condenação. Não é o problema, né? Entende o que eu estou falando ou não? Então não precisa ficar com inveja porque o cara cura enfermo, o outro ressuscita morto, que o outro interpreta línguas, e o outro fala e vê anjo descendo, anjo subindo. Pode ser que está vendo, né? Pode ser que está vendo, não é tudo mentira, não. Tem gente que tem esquizofrenia mesmo. Vê mesmo. É esquizofrenia. Mas tem gente que vê mesmo. Vê, porque tem dom. Você vê pessoas com dons que elas não sabem manejar o dom. Elas são tão incapacitadas que ela tem dom,
mas elas não sabem lidar com o dom, elas não se sujeitam para aprender a lidar com o dom, aí viram feiticeiros. Viram feiticeiros, aí começa a falar coisa fora da hora, fala coisa indevida, não sei o quê, quer passar na frente da autoridade. Ah, mas eu tenho dom, pastor, como é que eu vou fazer com isso? Você tem dom, mas se você tem dom e não está sujeito à autoridade, não está dentro de uma disciplina espiritual, o seu dom vai ser uma arma poderosa para poder prejudicar os outros. É o que tem dentro das igrejas. Aí você fala assim, pastor, mas aquela mulher, aquele homem, ela disse que viu, que fala. Fala, você não tem dúvida. É uma coisa, mas dom sem disciplina, sem aprendizado, sem conhecimento, é uma Ferrari sem motorista bom. Não vai valer nada, vai bater na esquina. Vai pegar uma criança de 5 anos, coloca para pilotar uma Ferrari que faz 300 por hora. Vai fazer o quê? Não adianta nada. É gente que tem dom, que não sabe lidar com dom. Que tem muito isso na igreja, né? Você vai fazer o quê? Ah, mas você tem que respeitar o dom. Não dá, irmão. Fica quieto aí, estaciona essa Ferrari sua aí, deixa ela dar teia de aranha aí, que é melhor. Mas e o meu dom? Fica parado. Enquanto você não aprender a dirigir, você não sai com ela. É isso que eu faço aqui na igreja. Fica quieto aí, irmão. Ah, mas pastor, o senhor vai deter o meu dom? Não, não vou deter dom de ninguém. Só não vou deixar você atropelar o pessoal. Você está doido? E aqui na igreja tem um monte de gente cheia de dom. Só que não querem se sujeitar à disciplina, ao aprendizado, à submissão, a uma vida de coerência, a uma vida de obediência. Então, estaciona o seu carro na sua garagem e deixa ele aí. Mas ele custa $1 milhão. Pode ficar, ué. Pode ser, talvez seu carro é mais caro do que o meu. Mas é melhor o meu, mais barato, que não atropela ninguém, do que o seu atropelando os outros. Entende o que é isso? Pessoas com dons que não têm disciplina são as piores pessoas do mundo. São as pessoas mais perigosas do mundo. São elas que fazem confusão nas igrejas. São elas que dividem igrejas. São elas que arranjam problema com o pastor. Essas pessoas. Por quê? Porque é o dom. Porque quando você tem dom, mas você não tem disciplina e obediência, o que é subindo na sua vida é um espírito de rebelião. É isso aí. É o espírito da rebelião. Não vale nada. Por isso que a gente está aqui fazendo vocês entenderem que o que vai nos levar para o céu é a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Entendido? Não é a pessoa que tem dom que vai para o céu. Eu já disse, falei e falo, e repito, que a maioria das pessoas que são usadas por Deus, elas não serão salvas. Eu já expliquei isso já. Certo? Por quê, pastor? Porque elas usam o dom de forma errada. Porque elas usam o dom para se beneficiar. Elas usam o dom para ganhar dinheiro. Elas usam o dom para oprimir, para arranjar confusão. Então, por isso que a maioria das pessoas que têm dons e têm poder não serão salvas. A Bíblia diz isso. Não diz? Muitos. Quase todos chegarão diante do Senhor Jesus e dirão: eu expulsei demônios em teu nome. Quem é que faz isso? Quem tem dom. Eu curei enfermos em teu nome. Quem é que faz isso? Quem tem dom. Quem tem dom é a igreja. Jesus vai dizer: não conheço vocês. Apartai-vos para o fogo eterno. A Bíblia fala que são muitos. Muitos. Jesus disse, são muitos. Muitos são quase todos. O quase todos é isso. A maioria das pessoas que têm dom. Outra, as pessoas que têm dons, elas não serão tocadas. O que toca nessas pessoas é só o juízo final. Tá? Vai por mim. Pastor, mas aconteceu, né? Aconteceu por burrice. Não porque Deus. Certo? Ah, porque dom, capacidade, os poderosos, vocês falam, mas fulano, cara, tem uma igreja de 50 mil membros, maior corrupto, está usando o poder de Deus em benefício próprio. Não se preocupa não. Tratamento desse nível é só no juízo final. É só diante de Deus. Entendeu? A coisa é mais séria do que a gente imagina. Pode ficar tranquilo, você não se preocupa com isso não. Quem trata disso é Deus. Senão seria fácil. Seria fácil, é só você começar a derrubar os corruptos
poderosos, daqui a pouco vai ter um monte de corrupto poderoso que vai se arrepender. E o jogo não é esse. O jogo não é assustar, o jogo é saber que isso, quem trata disso é Deus. Porque Deus não pode mexer no que Ele deu de graça, gente. Deus não vai mexer no que Ele deu de graça. Ué, como? Não deu de graça? Então, peraí, você me deu de graça, o que você está me tomando? Ah, Ele deu de graça. Por isso que os dons não são violados. Não são mexidos. Você vai ver o grande maquinador curando os enfermos. Vai continuar. Mas pastor, vai. Está continuando, vocês não perceberam ainda não? Ou vocês não estão percebendo não? Pastor, mas se envolveu com coisa errada lá, rapaz. Diz que está até no PCC agora. Né? Mas quando ele faz o culto, irmão, os coxos andam, não andam? Vocês duvidam disso? Porque não é tirado. Compreenderam o que eu falei ou não? Então, mas é uma coisa que eu acho que vocês têm que fazer algumas perguntas, né? Eu acho que cabe alguma dúvida, porque é uma coisa muito séria para as igrejas entenderem isso. Está entendido? Ou ficou dúvida? É assustador? É bastante, né? É por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Tem que confiar em Deus. Deus não mandou você confiar em homem. Tem que confiar em Deus. Deus está no governo, Deus está aí, né? Operando. E está orientado, todo mundo está orientado já. Não se apeguem em nada além do que Deus. Porque Deus tem compromisso com a fé das pessoas. O cara, pastor, deu lá R$2.000 de oferta naquela igreja corrupta lá, mas disse que ele prosperou. Claro que ele prosperou, porque Deus tem compromisso com a semeadura. Ele cumpriu o princípio. Mas e o cara que é dono da igreja lá, que pegou o dinheiro e fez errado? Isso é problema dele. Diante do trono lá, ele vai tratar depois, você pode ter certeza. A prestação de contas dele vai acontecer, pode ter certeza. Você não precisa ter dúvida. Agora, mas foi abençoado? Claro que é abençoado. Ou você acha que essas igrejas não estão sendo abençoadas? Claro que não. Estão sendo abençoadas, sim. O Helder quer falar. Ele lá primeiro? Boa noite. Pastor, bom dia. Você acha que nos dias de hoje... Bom dia. Bom dia. Igual aqui, Sansão acabou de pecar e o Espírito Santo já usou ele. Aí tudo bem que você explicou logo em seguida que o Espírito Santo antes trabalhava de uma forma diferente. Ele vinha e ia embora, certo? Nos dias de hoje, se um pastor que é usado pecar dessa maneira aqui, eu acredito que o Espírito Santo não vai usar ele uma hora depois para fazer coisa como fez aqui. Hoje? Eu acredito, né? Que hoje o Espírito Santo não vai usar uma pessoa que fez o que ele fez? Porque foi logo em seguida, né? Ele acabou de pecar aqui, diz a Bíblia, e ele já arrancou um portão, o Espírito Santo já entrou nele. Depois da volta de Cristo, eu acho que o Espírito Santo ficou um negócio mais... Você acha? Eu acho que esse é meu ponto de vista, eu queria que o senhor explicasse. Não ficou não. Senão as igrejas já tinham, se tivesse, as igrejas tinham fechado tudo. Entendi. Você não entendeu, eu vou explicar melhor. Porque é dentro desse conceito que eu acabei de falar aqui agora. O fato de você ter um dom, uma capacidade dada pelo Espírito Santo, não significa que isso vai ser tirado de você porque você cometeu um erro de conduta. O que mais temos hoje nós temos no Brasil, hoje nós temos mais de 70% da liderança evangélica corrompida. E as igrejas estão funcionando. 5 mil membros, 10 mil membros, 20 mil membros. Quem é que está movendo essas igrejas? O Espírito Santo, por causa da misericórdia dele, por causa de um dom que foi dado. Então não se iluda, porque tem essa ideia. Você vai ter essa ideia. Hoje você vai fazer a noite dos milagres e maravilhas. Você é o pastor, ou você é o cara espiritual. Você pode... Se você tem dom para isso, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Você pode arranjar uma coisa errada ali fora e entrar no culto e pregar normalmente, curar os enfermos.
Porque dom não tem nada a ver com santidade. É isso que vocês precisam entender. E isso é claro, gente. A gente sempre dá o exemplo do Caio Fábio. O Caio Fábio, ele sempre foi um fenômeno. Sempre foi um fenômeno. Agora que ficou doido. Mas sempre foi um fenômeno que nenhum pastor de hoje, no Brasil, consegue ser o que o Caio Fábio foi. Não consegue. Quem acompanhou o Caio Fábio, pessoal das antigas aí sabe, ninguém, quem é Silas Malafaia, perto de Caio Fábio? Caio Fábio enchia lugares de 30, 40 mil pessoas no estádio. Fenômeno. Você vê os livros dele até hoje. São fantásticos, né? Mas o Caio Fábio, ele já estava com a conduta errada já há muito tempo. Mas estava escrevendo livro, estava salvando vidas, estava pregando o evangelho. Porque o evangelho é uma semente própria. O evangelho é uma semente própria. Se você prega o evangelho, ele frutifica por si mesmo. O evangelho não está baseado na pessoa, está baseado na sua própria essência. Se você tiver uma pessoa lá que está toda errada e ela está distribuindo o evangelho de forma genuína, o evangelho vai fazer o efeito na pessoa. A não ser que a pessoa depois descobre, né? Descobriu que o cara lá é ladrão, não sei o que, corrupto. Aí o pessoal vai abandonar ele. Mas enquanto não sabe, o evangelho vai fazendo o seu trabalho. Ou seja, o que Deus está fazendo para as pessoas não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus e a fé das pessoas. Certo? Tem a ver com Deus e a fé das pessoas. Você acha que Deus vai contrariar um sistema desse, dele, de fé? Você tem lá 500 pessoas dentro de um culto de fé, porque o bonitinho aqui não está legal? Entende o que eu estou falando? A não ser que o rapaz aqui comece a pregar outra coisa. Enquanto ele trabalhar a mensagem bíblica, o evangelho vai ter o seu efeito, porque é uma semente que tem a sua própria produtividade sozinha. Não está atrelado a mim o evangelho, está atrelado a Deus. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Essa é uma realidade que vocês já sabem, vocês só não queriam encarar. Que todo mundo já sabe, que todo mundo está vendo nas igrejas, todo mundo está vendo isso aí. Só que a gente não queria falar sobre isso, né? E o que está acontecendo é isso. Nós temos realmente muitas pessoas corrompidas que estão pregando, estão sendo usadas, estão curando, estão salvando. Deus está usando. Deus está usando aqui um cara todo errado para libertar, e vai libertar. Ele vai libertar, ué. Você acha que não vai libertar o povo? Vai libertar, sim. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. Eu não sei se eu consegui te explicar, mas é importante saber, nem todo mundo que é usado por Deus está vivendo em santidade. Mas não pode, não é assim que funciona. Não deveria poder, mas é assim, as pessoas são usadas, porque o dom foi dado de graça. Se é dado de graça, você não pode tirar por causa do demérito. Certo? Senão você violaria um princípio espiritual. Se o Senhor me tirou o meu dom porque eu errei, então quer dizer que eu consegui ele com o meu mérito? Então eu vou ter uma vida de mérito e não ganhar dom. Não é assim que funciona. É a lógica. Então não se iluda. Você está olhando aqui, ó, um monte de gente, você vai nas igrejas de avivamento, você vai ver os caras cantando, cantando legal, e aquela multidão assim se convertendo. Você não estava vendo a radiografia. Você vê a radiografia dele, você vai ver que o pulmão dele não está muito bom. O dentro está... E vocês conseguiram entender? A gente precisa sair desse ponto aqui com entendimento. Com entendimento do que nós estamos falando. É difícil de entender, mas é uma realidade. Quem ia fazer pergunta que era o Helder. Vai, Helder, pode fazer tranquilo. Dentro dessa parâmetro assim, qual seria a gravidade das ovelhas que seguem esse pastor, que tem esse dom, porém faz essas coisas erradas, né? Aí naquele grande dia, Deus vai falar assim, aparta de mim, Satanás. Aí a ovelha vai falar assim, mas aquele pastor que tu me colocou para me servir, para me seguir, enganou. E ele vai falar assim mesmo, aparta de mim, Satanás. O pastor. O pastor, mas as ovelhas que seguem, também correm com risco ou não? Se ele estiver dentro do evangelho, as ovelhas vão ser seguidas, elas vão andar com Deus e vão para o céu. Isso é coisa dele particular. Elas vão seguir o caminho e vão para o céu. É igual você ter uma empresa
que você assalta lá de dia e depois lá na empresa você trabalha 100% certo. Você assalta à noite, de dia você trabalha certo. A empresa vai continuar bem, porque você trabalhou certo na empresa, você cumpriu os seus princípios. Então, não tem nada a ver. A ovelha, cada um dá conta de si. A ovelha não responde. Pode ser. As ovelhas podem se tornar vítima de um processo feito errado. O que acontece com as igrejas é processos feitos errados. Às vezes você começa a entrar numa linha de conduta errada, daqui a pouco você vai tropeçar, vai criar uma situação difícil na igreja que vai prejudicar a igreja inteira. Isso aí é erro de percurso. Tá? Mas não é efeito de condenação com base no que o cara está fazendo. Nada a ver. Você está lá dando seu dinheiro para a igreja. Deus está te honrando, irmão. Se eu pego esse dinheiro seu aqui e vou lá e compro um carro novo para mim, eu estou errado. Mas o princípio que você cumpriu, Deus honrou você. A sua semente foi lançada a Deus. E é isso que vocês têm que entender. Então não tem nada a ver o que uma liderança faz, o que o líder faz com a vida de uma ovelha. Né? Porque tem gente que... O importante é o seguinte, o que você tem que ensinar é o certo. Vamos ver, o cara fala assim, mas você tem que pregar o que você vive. Cara, se você for pregar o que você vive, já que você for pregar o que você vive, eu não quero vir na igreja o dia que você for pregar, não. Eu não quero mesmo. Igreja tem esse negócio, né? Tem que pregar o que você vive. Como é que você prega o que você vive? O que a gente tem que fazer é tentar se alinhar com o que a gente prega. Ok. Isso aí. Agora, pregar o que a gente vive? Você já pensou, Luiz? Você pregar o que você vive? Você pregar o que você vive? Como assim? Eu tenho que pregar o evangelho. Não prega o que você vive. Muitas vezes, o responsável, o mensageiro está pregando uma mensagem que ele ainda não conseguiu caminhar nela. Mas nem por isso ele tem que deixar de pregar a mensagem. Você tem que pregar o que é certo. O cara que matou um cara 20 anos atrás, ele vai dizer assim, matarás? Ele vai dizer, não matarás, não matarás. Independente de se eu matei um dia, não matarás, gente. Porque a gente não segue a vida das pessoas, a gente segue o evangelho. Quando você consegue trabalhar as coisas de forma certa, você vai ter uma igreja saudável. Você não pode ser incoerente. Daqui a pouco você está pregando. Não, mas pode roubar. Não tem problema não. Aí acabou, aí você bagunçou a igreja. Mas enquanto você estiver dentro do evangelho, trabalhando o evangelho, as pessoas serão abençoadas, as pessoas vão ser edificadas. Vai ser uma bênção, porque é a palavra que está sendo ministrada. Então, uma coisa é cada um dar conta de si. O pastor, o líder de ministério, lá vai dar conta com Deus, para lá o problema dele. Agora, a igreja não tem que pagar por isso. Paga sim, se houver um erro que venha atrapalhar o sistema funcional da igreja. Certo? E muitas vezes, erros que são cometidos não atrapalham a funcionalidade da igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, às vezes não atrapalha. A igreja está seguindo. Está seguindo. O caminho dela e Deus está honrando as pessoas. Porque senão vocês vão acreditar que toda igreja que cresceu e está abençoada hoje é porque está todo mundo 100% bem. Quem dera se fosse. Quem dera que fosse. A igreja pastor tem 50 mil membros lá. Não, Deus está fazendo. Mas você tem certeza que todo mundo que está lá em cima do altar, os líderes, está todo mundo bacana? Aqui, quando vocês olham aqui, nós estamos uma galera aqui. Se juntar tudo, dá uns 25 aqui em cima. Juntar todo mundo que sobe aqui em cima. A igreja metodista está abençoada. O pessoal está vindo na igreja. Que bom, chegando gente. Está chegando por quê? Por causa de Deus. Por causa de uma graça que foi derramada no local. Agora, se juntar todo mundo e começar a fazer radiografia espiritual de todo mundo, vai sobrar pouca gente. Vocês duvidam disso? Tem muita gente que está aqui em cima está pior que vocês. Mas Deus tem compromisso com a fé de vocês. Isso não é para assustar, é para vocês entenderem que a gente se apega em Deus. É isso. Homens são homens. Mulheres são mulheres. Pessoas são pessoas. Quando você desiste de Deus por causa de gente, é porque você estava apegado nas pessoas. Para conseguir mandar um pouquinho, a gente está agarrado ainda. Wanderson, aqui. Olha lá. Bom dia. Beatriz, vai lá. Bispo, em cima da pergunta do nosso irmão,
Ao longo da nossa caminhada com Cristo, né, mais no interior, nós vimos alguns pastores terem verdades abertas, nudez expostas. E dentro desse caso, né, do mau uso do dinheiro, o adultério, o senhor acredita que isso pode ser uma vertente do juízo de Deus? Uma vertente? Do juízo de Deus, porque nós aprendemos também na Bíblia que o juízo ele vem para a pessoa individual, para a comunidade, e depois para todos no arrebatamento de Cristo, né, que onde o Senhor verdadeiramente julgará. Uma cobrança, um juízo, uma correção, para que as ovelhas, né, em cima da pergunta do irmão, as ovelhas vejam que o Senhor, vamos dizer, revelou, mostrou e que trouxe à tona, e que aquele pastor precisa de fato de um conserto. Como que o senhor enxerga isso, né? Eu enxergo como um tratamento de Deus, principalmente na questão da idolatria. Isso aí é muito sério. Às vezes a exposição ela é necessária por causa da idolatria, para mostrar o valor de Deus e a fragilidade do homem. O que Caio Fábio disse, ele falou assim, ele tem um testemunho dele na internet, que ele fala assim, você sabe quando eu caí, ele diz, quando vocês me colocaram no pináculo do templo. Eu caí, foi aí. Né? Porque tudo que você idolatra, Deus derruba. Né? Deus derruba ídolos. Então a sua pergunta é boa. É isso, às vezes a igreja começa a idolatrar tanto a pessoa e colocar tanta expectativa nas pessoas, e a pessoa não corrige isso, que tem líder que gosta, afinal sou eu mesmo, é eu mesmo, ó, Deus está me, ó, está vendo, né? E aí, você tem um ídolo, e essa exposição, por exemplo, num tempo fora do juízo final, serve para tratar a igreja. Isso aí, exatamente, serve para tratar a igreja sobre a questão de não ficar se apegando em homens. Quando você se apega em Deus, a misericórdia de Deus flui. Flui a ponto de tratar. Você pode ver que Deus, o interesse de Deus é tratar sem expor. Deus não tem interesse de expor. Qual é o interesse que Deus tem? Você vai em culto, aí o cara, o profeta, ei, você que está sentado aí, você roubou lá, hein? Qual é o interesse de Deus de ficar expondo? Se for para expor, vamos fazer um culto de exposição, né? Vai acontecer o que aqui dentro? Vamos ser racionais. Vamos dizer, gente, vou trazer o profeta na unção de João Batista, hoje à noite no culto. Eu não vou vir. Eu vou ficar em casa. João Batista? É ruim, hein? João Batista, vier na unção de João Batista, eu fico em casa escondido. Porque vai começar e falar, ei, você, ei, você. Aí você vai falar, ué, mas como é que faz? Aí ninguém quer essa unção. Quer sim a unção do pote de ouro, ser a menina dos olhos de Deus. Então, gente, Deus não tem interesse nenhum de expor as pessoas. O interesse de Deus é tratar as pessoas, cuidar das pessoas, restaurar as pessoas. Por isso que você vai ver em Apocalipse dele, tempo para se arrepender. Você tem tempo para se arrepender. Então, a pergunta dela é interessante. Porque Deus pode usar isso para expor, para tratar, às vezes até o caráter da igreja. Então, uma igreja que é sincera, uma igreja que é humilde, uma igreja que é temente a Deus, ela vive debaixo do manto da misericórdia. Então, nós temos tempo para poder regenerar a nossa alma, tratar o nosso espírito, para a gente se acertar. Esse é o interesse de Deus. Que haja arrependimento, conserto entre as pessoas, sem quebrar a igreja. Quando você quebra a igreja, quando a igreja parte no meio assim, ó, por causa do líder e por causa do povo, é porque esse povo já está corrompido, a igreja está corrompida, isso virou uma bagunça. Agora, um povo que tem misericórdia, um povo que está debaixo da misericórdia de Deus, um povo que é sensível a Deus, Deus é muito bom. Deus é bom demais. Tem interesse de recuperar a gente. Teve outra pessoa que pediu para falar aqui, Wanderson. Ele tinha pedido antes. Tá tranquilo, deixa rolar. Pastor de Magno, igual nós vemos aí sobre liderança, e tem um assunto muito sério na Bíblia, onde que Davi, né? Davi foi uma representação de liderança muito forte. Mas quando Abiné teve que conversar com Davi, fala assim, disse Abiné a Davi, eu levantarei e irei juntar todo Israel ao rei.
meu Senhor, para fazer aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Davi. Depois que quando o Abner lançou essa palavra sobre Davi, Davi começou a vida de queda dele. Ele foi para o palácio, o que fez? A alma de vez ir para a guerra. Então quer dizer o quê? Muitos desejos da queda dos líderes são a alma. Igual Caio Fábio, foi a mesma coisa. Ele se achou que estava no patamar muito alto e já não ouvia mais ninguém. Achou que tudo que ele fazia estava certo. Seria isso? Foi o que a Beatriz falou, né? Às vezes a queda é para mostrar quem é o verdadeiro Senhor. Né? Sobre a questão de Davi, não vejo como, depois que o cara falou, começou a acontecer, eu não vejo esse tipo de coisa. O Davi é um cara que teve chance, né? O Davi é um homem, quando ele vê Betseba lá, primeiro que ele começou a quebrar princípios de conduta. Então, às vezes a gente pensa que Deus derrama prova na vida da gente assim, vai se virando. Não é assim. Primeira coisa, Davi deveria estar na guerra. E estava em casa, então ele já estava no lugar errado. Não, começa por aí. Cada um tem que estar no lugar certo. Você não pode estar no lugar onde você não tem que estar. Então ele deveria, no tempo que os reis deveriam estar na guerra, Davi resolveu ficar em casa. Aí começa a questão de geografia, que corresponde também à posição espiritual. Tem lugar que você não pode estar. Depois, quando ele olha a mulher e vê a mulher e acha ela bonita, tal, aquela coisa toda e tal e coisa, né? Ele pergunta, quem é essa mulher? Pergunta para o servo dele. Então ali é o Espírito Santo já falando com ele. Quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher do Urias. Então ele sabia. Ali é uma forma do Espírito Santo dizer para ele assim, cara, não entra aí. Porque o Urias é um cara que te protege, um cara que luta na guerra por você. Então ali você vê o Espírito Santo tentando convencer, tentando fazer uma intervenção com ele, para dizer para ele assim, cara, não vai. Você é rei, mas... E o pior de Davi não foi isso. Davi, na verdade, ele abusou sexualmente dela, porque ela não poderia dizer não. Ela não poderia dizer não para um rei. Quando o rei, ele disse, manda buscá-la. Ele não ligou para ela e falou assim, ei, Betseba, você topa vir aqui? Não, ele falou, manda buscar. Quando o cara fala, manda buscar... Quer dizer, você olha para a mulher do outro cara e fala, manda vir. Aí os soldados foram lá e trouxeram ela. Então vai fazer o quê? Diante de um rei. Então ali também configura um abuso. Configura um abuso. Tá? Porque ela foi mandada buscar sem ela ter visto Davi. Davi viu ela e mandou buscar e veio. E aí tá. Então é muita coisa envolvida. Ele teve chance para retroceder. É uma construção que é feita a partir da índole da própria pessoa, ignorando os avisos do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, você vem no culto, você ouve uma palavra, você fala, opa. Você fala, ai. Você fala, desce muro, meu irmão. Desce desse muro. Aí você fecha o olho e fala assim, nossa, Deus está falando comigo. Você estava pregando assim, não tenha medo, não tenha medo. Aí eu fecho o olho, eu fico assim, ó. Eu já me conecto com Deus. Não tenha medo, você não pode. É isso aí, o profético é esse. Não tenha medo, essa é a palavra. Aí chegou lá fora, você tem medo, você já jogou fora tudo que Deus falou com você. Então, à noite, de dia, está falando assim, ó, vigia, varão. Vigia. Aí você fica assim. É o Espírito Santo está falando. Não entra nesse caminho, não vai para esse lugar. Cuidado com as palavras. Cuidado. Aí você fica assim, você faz o exame de consciência. Fala, realmente eu estou meio... Então assim, Deus, nada vem sem Deus avisar primeiro. Deus, ele avisa. Você pode ter, é que a gente ignora a voz dele, mas ele avisa. O carro furou o pneu lá, eu tinha que ter ido naquela festa, por que esse pneu furou? Aí, ó, não vou conseguir ir na festa, você não devia estar na festa. Você não devia estar na festa, conserta o pneu e volta para casa, irmão. Ah, mas perdi o ônibus, perdeu por quê? Perdeu por quê? Porque tinha que perder. Então a gente insiste, a gente pede, vou pegar o outro ônibus, vou pegar o outro. O Uber não veio, hein? Vem outro, aí o segundo não vem também. Não, tenta outro, terceiro, quarto. Pode parar, pode voltar para casa. Pode voltar para casa, vai assistir Netflix, que é melhor. Não vai naquela festa, não. Mas tema,
Esse é o problema. Ser humano, minha filha. Por falta de aviso, não é não. No meu entendimento em relação... Bom dia a todos. Em relação à questão da época de Sansão, então o Espírito Santo vinha a Sansão, certo? E Sansão libertava o povo de uma opressão física. Sim. Faz sentido? Faz. Depois veio Jesus, né? E pregou e nos deixou o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O homem, ele tem o livre-arbítrio e pode escolher. Eu acho que Deus não vai quebrar esse princípio que ele deu ao homem de livre-arbítrio. Sim. Então, o mensageiro da palavra, ele tem o dom, mas ele necessariamente, ele não precisa ter aceitado a Cristo. Porque as palavras dele vão ser trazidas, vão ser aceitas, vão penetrar em nosso coração, em nossas mentes, e o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Isso. Da justiça e do juízo. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. De escolha. Amém. Então eu entendo que da época de Sansão para a época de hoje, tem uma diferença muito grande na questão da ação do Espírito Santo. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem muito por que o mensageiro tem o dom, prega, e as pessoas aceitam. Mas a conversão vem através do arrependimento e da aceitação de Cristo ou não. Da palavra pregada. Isso né? aí. É igual o garçom. Se o garçom está doente ou se não está doente, se ele entregar a comida vai ser boa para a gente. Eu não quero saber o que o garçom pensa, o que ele acha. Ele pegou na cozinha e trouxe, entregou a comida vai ser boa, o jantar vai ser maravilhoso. Então nós somos dispenseiros, né? A gente pega na dispensa e entrega. Se você tiver fidelidade com aquilo que você está pregando, a palavra vai fazer o trabalho dela. Agora, quando você começa a se corromper ao ponto de querer misturar as coisas de Deus, aí você já arranjou o problema. Né? Você já arranjou o problema. Então você tem que entregar o que tem que ser entregue. É o compromisso. Aí depois, se Deus tem que tratar, vai tratar comigo, tratar com o outro, do jeito que Ele quiser. Mas o povo vai ser abençoado. Né? Vamos lá. Bispo. Oi. Ah, tá. Vai lá, Washington. Bom dia. Bom dia. Bispo, eu tenho uma dúvida baseado nas premissas que o senhor veio desenvolvendo, né, durante a sala bíblica e um pouco na pergunta do irmão aqui à minha frente. O senhor disse que utilizou até o exemplo da Igreja Mundial de Poder de Deus, né, do pastor Valdomiro, do Ed Macedo com a Universal, mas essas são denominações que, embora eles tenham algumas práticas diferentes das nossas, algumas doutrinas, eles têm como norte a Bíblia e o Evangelho de Cristo, assim como a gente. E quanto àquelas denominações que, sob a nossa ótica como cristãos, né, que somos cristocêntricos, têm práticas diferentes, que negam a divindade de Cristo, como... E crescem? Isso. Por que elas crescem? Tipo os Mormons, Testemunha de Jeová. A gente pode utilizar como exemplo também o islamismo. Sim. E até a Igreja Católica, considerando a importância histórica dela. E ela tem algumas práticas bem diferentes de nós, tipo como sustentar a divindade de Maria, de outros santos, né, prestar culto, ter ídolos. Enfim, eu queria saber... Por que cresce? Sim, eu queria saber se o senhor acredita que há sinceros, há convertidos, Sim. que serão salvos nessas denominações. Obrigado. Eu acredito que existem pessoas dentro da Igreja Católica que têm coração melhor do que dentro da Igreja Evangélica. Certo? Lógico que a gente tem ali os parâmetros de idolatria, que isso vai ser tratado com Deus. O peso de um coração sincero e de um ídolo dentro de casa, eu não sei separar isso não. Quem vai fazer isso é Deus. Agora, a gente pode tomar susto, né? De chegar, de repente, no céu e encontrar um católico que tinha um coração verdadeiro, que acreditou que estava fazendo a coisa certa, e o evangélico que não vai estar lá. É igual o ladrão na cruz, salvo. É difícil, né? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então tem coisas que pertencem a Deus. Não vou dizer para você, não tenho essa resposta para você, para dizer
né, que se as pessoas que estão lá serão salvas. Eu, particularmente, acredito que tem muita gente sincera que está servindo ao catolicismo e que acredita que está fazendo a coisa certa, e isso vai ser visto por Deus. Sobre a questão do crescimento, existe um princípio chamado ordem. Tudo que tem ordem tem progresso, cresce. Então, você vê a seita do reverendo Moon, né? Não sei nem se ele existe mais, acho que já morreu, né? Mas cresce. Você vê Henry Christ, tem uma igreja que é maior do que muita igreja evangélica. O cara é esquizofrênico, né? Então, o reino das trevas também, ele cresce na sua organização. Por isso que o crime é organizado. Por que o crime cresce? Porque é organizado. Por que algumas instituições erradas crescem? Porque são organizadas. Então, você tem várias instituições que não valem nada, mas que crescem. Quando você tem coerência dentro daquilo que você acredita, não importa o que você acredita, você vai crescer. Isso aí é um ponto. Qualquer coisa, se você resolver aqui com um grupo de pessoas que você vai fazer o mal e se organizar, esse mal vai crescer. Isso é princípio. Se tiver ordem, vai crescer. Por isso que as coisas erradas constroem ordem e crescem. Terceiro ponto é que tem um monte de gente de igreja que vê manifestações e sinais dentro das igrejas. É outro ponto, é o terceiro. E, curou, andou, falou, deu sinal. Existem movimentos dentro das igrejas que são ocultista. Então, tem muitas igrejas que eles estão acessando o mundo oculto sem saber. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa mesmo e falei para ela, você está acessando o mundo oculto. Não, está acessando. Porque para você entrar numa porta, você tem que ter a chave. O reino de Deus você tem que entrar com chave, você não entra com qualquer chave. Então as pessoas acham assim, porque deu sinal, falou, curou, melhorou. O diabo pode colocar uma doença e tirar. Ele faz isso. Você vê mesmo lá no espiritismo kardecista, aquelas cirurgias mediúnicas, que o cara é operado sem ter sangue. Então, para onde vai esse sangue? Tem um espírito oculto ali. Então, tem muita gente dentro das igrejas e muitos lugares que estão acessando o mundo oculto sem saber. Porque para acessar o mundo oculto, você tem que ter o mundo espiritual do reino de Deus, você tem que ter a chave para acessar. Então, duas formas de você entrar no reino do Espírito de Deus: palavra e Espírito Santo. Só os dois. Porque ele nos guia em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele guia a gente na Bíblia. A Bíblia é o mapa, o Espírito Santo é o guia. Se tiver o Espírito Santo e a Bíblia, você acessa o reino de Deus. Se você colocar a Bíblia mais o seu Joãozinho, você vai acessar o mundo oculto. Você vai acessar outra realidade. Entendeu? Então tem muita igreja que está acessando realidades paralelas. Elas estão conversando com demônios personificados em forma de anjos, personificados em forma de pessoas, em forma de luz. É o mundo oculto. Você vai no espiritismo, você vai, a entidade sobe na sua frente, irmão. Aí você fala, é um anjo. Anjo nada, que é um demônio. Porque você acessa a realidade do reino de Deus através da palavra e do Espírito Santo. Se você não usar essas duas chaves, você vai acessar o mundo oculto, você vai ver uma entidade na sua frente e vai falar que é anjo. Você vai ver uma entidade e vai achar que é Jesus. Você vai conversar com a entidade e vai falar com você, eu sou Jesus. Jesus, que bom que o senhor veio hoje. Eu sou Jesus, eu amo você. Aí você conversou. Aí você pergunta, como é que você conversou com Jesus? Não, é porque o seu Joãozinho lá mandou usar aquele livro ali. Qual livro? É esse livro aqui que a gente consegue, então se acessou o mundo oculto. Então é uma confusão, cara. Existem muitas coisas que estão acontecendo, sinais que estão acontecendo, porque a Bíblia fala que o diabo é capaz de usar sinais, fazendo-se parecer Deus, com as coisas de Deus, né? A ponto de enganar até os escolhidos. Então, o mundo oculto, às vezes você vai dentro de igreja, o cara está falando assim, não, que é isso que eu te digo, que eu vejo um anjo, não sei, de repente ele está vendo um demônio. Você não sabe. Baseado em que você está vendo isso aí? Não, porque eu fiz a oração do anjo Rafael. Do anjo Rafael. Você recita 3 vezes e você consegue ver esse anjo. Aí você fez o quê? Você entrou no mundo das trevas. Entendeu? Então, só no ponto que você perguntou, eu não tenho como te dizer se as pessoas que estão dentro das igrejas, que a gente julga que é errado, se elas serão salvas ou não. A Bíblia fala, idólatra não herdará o reino dos céus.
qual nível de idolatria, não sei. Os afeminados não herdarão o reino do céu. É uma realidade que a pessoa reclama, mas não vai fazer o quê? A Bíblia está dizendo, o cara não vai entrar, irmão. Não tem jeito, é a Bíblia que está dizendo. Eu acho que deveria dar uma chance. Eu acho. De repente você faz um exercício para ver se a musculatura fica mais enrijecida, vai entrar. Agora, a Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino do céu. Mas isso é coisa de Deus, não tem nada a ver comigo. Tem coisas que eu acho que não deveria ser assim. Eu também não acho que o Pedro deveria ser apóstolo. Eu também acho que o ladrão não deveria ser salvo na cruz, deveria passar por um processo. Eu penso um monte de coisa que eu acho que não deveria. Mas Deus sabe. Isso é coisa de Deus. Eu sei que no meio dessa embrulhada toda, você entendeu pouca coisa, mas para mim já está bom. Podemos seguir? Versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher no vale de Soreg, cujo nome era Dalila. Outra. A saga de Sansão continua, né? Nada se sabe sobre Dalila, além do que está escrito aqui, tá bom? Mas acredita-se que ela era uma mulher de caráter mercenário, que vivia uma vida desregrada, de esbanjamento, conseguia dinheiro para poder gastar com festa e esbanjamento. Isso aí são estudos paralelos que falam isso. No versículo 5, então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram. Então, tinham 5 governantes filisteus. Então, o problema de Sansão aqui é um problema nacional. Então, esses príncipes que são os governadores filisteus, eles vão procurar ela e vão dizer para ela, persuade-o, ou seja, seduza-o, essa é a palavra, e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Se você for converter isso aqui na nossa moeda, seria em torno de 13 milhões de dólares. É dinheiro demais. Porque ia resolver um problema nacional. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força, e com o que poderia ser amarrado para te poder afligir. Então, aqui que a gente tem que tomar cuidado, por causa do coração, né? Ela tem uma conexão com o coração dele, e quando se trata de coração, a coisa fica perigosa. Então, às vezes, a gente tem que agir como em coisas espirituais, a gente não pode agir muito com o coração, certo? Em questões espirituais, a gente tem que agir um pouco mais com a razão. O coração precisa, mas não pode ser muito, né? Porque senão, a Bíblia diz que a gente tem que guardar o nosso coração. No versículo 7, disse-lhe Sansão, aí ele começa a brincar com ela. Se você me amarrar com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Fitas de couro, né, fresca, que não secou ainda. E aí, ele disse, se você me amarrar com isso, eu vou me tornar como outro homem, como um homem comum. Então, Sansão conta a primeira mentira para ela, e aí no versículo 8, então, os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. Provavelmente, eles entregaram para ela essas fitas, e ela, em tom de brincadeira, amarrou ele. No versículo 9, diz que o espia estava com ela na câmara interior. Depois que amarrou, ficaram observando o que ele faria. E ele gostou da brincadeira, né? Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, para dar um susto nele. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Não se soube que consistia a sua força. Imagina, igual um fio de linha, virou piada, né? A primeira tentativa, então, foi frustrada. Versículo 10, então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, aí veio a persuasão, né, com base no sentimento, e me disseste mentiras, ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado. Então, para não levantar nenhuma suspeita, provavelmente ela faz essa nova tentativa, depois de alguns dias, né, ela espera um tempo, né. No versículo 11, e ele disse-me, se me amarrassem, fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. O Sansão está brincando agora com uma segunda mentira. Está trafegando, né, ao redor do segredo dele. No versículo 12, então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
O espinho estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. Segunda tentativa frustrada. Versículo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. Aqui ele já aproximou. Aqui ele rodou e chegou perto da fragilidade dele. Ele brincou perto. Ele não falou ainda, mas brincou perto da fragilidade dele. É interessante que o inimigo aqui, o Sansão está colocando o inimigo perto do seu segredo. É uma área perigosa. Versículo 14. E ela as fixou com uma estaca, como se tivesse enrolado o cabelo dele, colocado aquele grampo de madeira que as mulheres usam, né? E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças, né, juntamente com o liço da teia. Terceira tentativa de Dalila, frustrada. Aí no versículo 15 vem o apelo mais profundo. E ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Aí, ó. Entendeu? Ela quer o coração. Por isso que o coração tem que estar na mão de Deus, né? Porque se botar na mão dos homens, ela disse: já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Apelou para o sentimento. As pressões, às vezes, que acontecem dentro do casamento, né? E conta. Fala: conto não. Se você gostar de mim, você contava. Não pode ter segredo entre a gente. Depende. Segredo espiritual é segredo espiritual, né? Segredo espiritual é segredo espiritual. Tem coisas espirituais que não podem ser declaradas nem para as pessoas que a gente mais ama, certo? Esse é o limite. Tem acessos que nem quem nós amamos pode ter. Só Deus. Fica a dica. Versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, aí, ó, como uma goteira, né? Todo dia, com as suas palavras, é igual pedir uma bolsa, né? Pedir uma plástica todo dia. Todo dia. Você não vai me... Se você me amasse, né? E molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Então, as várias tentativas de Dalila acabou afetando Sansão emocionalmente. Aqui o homem está mole já. No versículo 17, descobriu-lhe todo o seu coração. Agora que virou problema. Descobriu-lhe todo o seu coração. Todo. Agora ele está exposto. E ele vai dizer: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia-se ir de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Aí, chegou, né? Demorou, mas chegou, né? Foi? A cabeça pequena. Então, ele deixou seu coração desprotegido, foi entregue às emoções, cedeu aos caprichos da mulher que ele amava. No versículo 18, vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram todo o seu coração, já está fraco, né? Mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então, pela condição emocional de Sansão, Dalila percebe que agora a revelação é verdadeira. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Tem que tomar cuidado onde a gente coloca a nossa cabeça, né? Onde a gente descansa. Cabeça é um lugar que a gente não pode colocar em qualquer lugar, né? Você pode colocar qualquer coisa, menos a cabeça. Você somente entrou, né? Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. 7. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. No versículo 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: esse é o problema aqui.
sairei, ainda esta vez como dantes, me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Devido à lógica aqui das intervenções divinas, as palavras certas seriam: o Senhor não veio mais. Ele achou que vinha, mas não veio mais. Pensou, já que se fosse igual antigamente, né? Você subir no altar e o Senhor não vir junto? Aí você fica aqui na frente assim, todo mundo olhando para a cara da gente. Vai pregar não? Cadê? Acabou o combustível? E aí descobriu-se de onde vinha, né? No versículo 21, então, os filisteus pegaram nele. E o que fizeram? Arrancaram-lhe os olhos. A primeira coisa que ele vai perder são os olhos. E era justamente o que levava ele, começou a levar ele para uma vida desregrada. Foi a concupiscência dos olhos, e foi justamente o que ele perdeu, né? Aquilo que a gente idolatra muito, geralmente é o que a gente perde, né? Leva a gente para a perdição. E então os filisteus pegaram ele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giravam ele um moinho no cárcere. Esse ato de estar cego aqui já mostra a analogia da perda da visão. Perdeu a visão, perdeu tudo. O ato de girar um moinho significa uma vida dentro de um ciclo vicioso, de mesmice e sem avanço. Por isso que ele ficava rodando no mesmo lugar. E movimento sem sair do lugar, né? Mesmice, sem avanço. No versículo 22, aqui ele está preso, né? Já no versículo 22, ele é encarcerado. O cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então há uma indicação de que Sansão só permaneceu no cativeiro até que seus cabelos começaram a crescer novamente. Ou seja, estavam visivelmente crescendo, onde as pessoas começavam a perceber. No versículo 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Era a prática, né, comum das nações pagãs, quando eles vinham das festividades religiosas, trazer o prisioneiro de guerra, que estava confinado, trazer para fora, e colocar um monte de gente para poder debochar, né, e oferecer isso aos deuses deles, né? Então aqui o Sansão virou um palhaço. No versículo 24, semelhantemente, vendo o povo louvar ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Todas as pessoas participaram desse festival, cantaram canções de louvor ao Deus deles, agradecendo porque o inimigo tinha sido entregue nas mãos deles, e que aquele que havia destruído os campos, né, como Sansão fez com eles, né, agora está preso. No versículo 25, sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. Chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. No versículo 26, então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Isso aqui já é a estratégia de Deus, né? Foi justamente nas bases, né? Versículo 27, olha, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, todos os príncipes, os 5. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Brincar não, né? Sendo debochado, né? No versículo 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, mais uma vez, ele pede a intervenção de Deus para que dê força para ele vencer, por fim, os filisteus. Versículo 29, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio,
em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. No versículo 30 diz: Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então a conta aqui foi boa, né? A conta foi boa. Ele matou mais do que na sua vida. E ele, matando os 5 governadores filisteus, automaticamente ele desarticulava totalmente a nação dos filisteus. Quando você mata rei, acabou. Versículo 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E aqui termina dizendo que ele julgou Israel 20 anos, ou seja, que ele havia julgado 20 anos. Então termina a história do Sansão aqui, não muito boa para ele, mas Deus cumpriu o seu propósito, mesmo no meio das incoerências morais e espirituais do Sansão. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Sobre as lições que Deus nos dá a partir da vida do Sansão? Oi? Pastor, tem algum significado a Dalila ter tentado 3 vezes, ele zombado dela essas 3 vezes? Tem uma mensagem aí implícita? Porque 3 se repete várias vezes na Bíblia, né? Pedro se negou Deus a Jesus 3 vezes. Tem alguma mensagem aí? Não tem. Qual o motivo, né? Que ela tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, e ele brincando com ela, né? Com isso. Não tem nenhuma explicação para isso. Não. Mas ele também, voltando também antes dos questionamentos que o senhor fez, ele já vinha na antessala do pecado desde sempre, né? Que ele andou no vinhedo. Então, acho que essa é uma questão de soberba, talvez seria também. Porque ele já vinha fazendo coisas na antessala do pecado. Você respondeu já. Exato. O fato dele brincar, né? É isso aí. Você já respondeu. A segurança que ele tinha por causa da soberba pode ter levado ele a brincar por esse tempo todo, uma coisa tão séria, né? Mas Sansão, a desconstrução do Sansão foi acontecendo pelo caminho, né? Não foi imediato. Quando uma pessoa é destruída, ela já está aprontando já faz tempo. Entendeu? Não é, as coisas de Deus não são imediatas. Você vê que ele já começa lá no início. Né? Se interessa pela mulher, contraria o conselho dos pais, já quebrou um princípio, né? E se aproxima do animal, ele mata o animal, depois se aproxima do animal morto, pega do mel, não se dá por satisfeito, pega o mel, oferece para os pais, ainda mente para os pais, e ali ele já está construindo a derrota dele. Então a derrota, ela é construída em doses homeopáticas, não é imediata. A pessoa fala assim, tadinho de fulano, né? Perdeu tudo, mas não é, né? A gente vem perdendo devagar, a gente perde com o tempo. Deus é muito bom, a gente vai se desconstruindo com o tempo. Talvez muitos de nós estamos em processo de degradação ou de destruição sem perceber. Pode ser. Pode acontecer. Você ia falar, meu filho? Com direito ao microfone? Não, é legal porque é uma história trágica, né? Sansão é uma história trágica. Nesse caso que o senhor falou no início sobre os dons, os pastores que têm dons e tal, que eles têm aquela vida torta, né, mas ninguém sabe. Mas se eu sou ovelha dele, eu sei que ele rastra o chinelo, eu tenho que sair fora dele, senão eu vou cair com ele. Sim. Isso, né? A autoridade instituída, ela deve ser respeitada e honrada, mas a obediência, a autoridade instituída, para quando o princípio é quebrado. Então, o limite da nossa obediência às autoridades é o princípio espiritual, porque Deus é maior do que qualquer autoridade. É igual pai e mãe. Então, honra pai e mãe. A gente está falando sobre honrar autoridades instituídas. A gente pensa que, porque a gente tem um pai e tem uma mãe, a gente vai ter que obedecer até quando está errado. Não, a gente tem que entender que quando o pai ou a mãe viola princípios espirituais, você não pode obedecer. Nenhuma autoridade instituída, você pode obedecê-la se ela está quebrando princípios espirituais. Se eu disser para você assim, mata o cara,
Você falou, pastor, você é minha autoridade, mas aí não dá, né? Mais ou menos assim. Eu não posso falar para o meu filho mentir para você e ele vai ter que me obedecer por isso. Então, o problema é que a gente tem que entender que o limite é a verdade, a justiça, a Bíblia. As autoridades são importantes, têm que ser obedecidas, têm que ser respeitadas, mas o limite delas é a palavra de Deus. Quando quebra-se a palavra de Deus ou viola a palavra de Deus, o poder da autoridade perde o efeito. Senão, aí você vai arranjar problema com Deus, né? A Bíblia diz melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, então, mas tem que ir. Igual uma pessoa falou comigo assim, pastor, mas num casamento com problema, com violência, aí a irmã falou comigo assim, mas eu não tenho que honrar meu marido? Eu falei, lógico que tem que honrar seu marido. Mas se essa honra aí não for respeitada, vai acabar num caixão. Eu prefiro um divórcio que um caixão. Eu acho. Porque, mas tem que honrar. Mas como assim? Honrar um cara que te espanca? É melhor um divórcio. Mas aí o pastor fala assim, não, vamos orar aqui. Orar. A maneira de fugir é assim, né? Você está batendo na sua mulher. Mas como assim? Vai honrar porque está apanhando? Honrar apanhando? É difícil. Essas coisas. Eu não sei qual o conceito que vocês têm disso. Talvez a religião seja pesada demais para alguns, a ponto de achar que é melhor apanhar do que contrariar, né? Eu acho que não. Acho que não. Eu penso que não. Não é, doutora? O que é melhor? O pastor fala, não, você vai orar pelo seu marido que ele vai ficar bonzinho. Daqui a pouco ele dá um tiro nela. Aí você fica com a conta para você. Eu falo, procura a polícia. Eu falo, está apanhando, vai para a polícia. Eu falo na hora. Isso é caso de polícia. Tem muita gente presa à religião, porque não sei o que, vive uma vida opressiva, debaixo de cônjuges opressores, e acha que vai, porque a gente vai orar 30 anos, porque teve o caso do fulano que se converteu depois de 30 anos. Você, 30 anos, de repente você toma um tiro, né? Até 30 anos, não sei. Tudo é questão seguinte, eu penso assim, vai haver respeito? Vai haver respeito, meu irmão? Não, então caça seu rumo. É assim que faz. Ou respeito ou caça seu rumo, Tem coisa que não tem sentido, você vai me bater? Então, esse estilo de vida não dá. Ela quer fazer uma pontuação, pessoal, para ajudar a gente a entender melhor. Só lembrando que eles raspam a cabeça dele e ele fica aprisionado até o tempo do cabelo crescer, e não é que eles não sabiam, mas eles desacreditavam que pelo fato dele ter quebrado o voto, que ele poderia ser usado novamente. E a palavra mostra que quando ele se humilha e pede, mesmo ele tendo quebrado o voto, Deus não quebra a própria palavra, porque Deus disse que ele seria um nazireu, e ele foi um nazireu até a morte. Até a morte. É citado em Hebreus, né? Como o herói da fé. Vai entender Deus. Vai entender Deus. Na lista da Liga da Justiça dos Heróis da Fé lá, Deus pega e coloca o Sansão. Vai fazer o quê? Você vai discutir com Deus? Ele tem os seus meios, seus planos, né? Bom nós que achamos que Deus não sabe das coisas, que Ele não está vendo as coisas. Deus sabe o que foi, rapaz. Ele usa as pessoas assim, você está achando que, não está vendo? Por que fulano está naquela posição? Você não sabe, rapaz. Deixa ele lá. Deixa que Deus resolve isso aí. Cada situação exige um tipo de liderança, não sei, né? Ok? Tranquilo? Pastor de Magno, alguns historiadores falam que Dalila, ela morreu junto ali quando ele fez desabar as pilastras, né? Morreu junto. E o que isso é real mesmo? O que os historiadores falam sobre isso? Em questão em outras hebraico, algumas coisas assim. Sobre Dalila? Não traz nada, porque os historiadores eles falam que ela morreu junto com os destroços lá, né?
Se ela estava nessa reunião, nesse festival, provavelmente morreu sim. Mas é uma informação irrelevante. Dalila aparece no cenário, não tem detalhes dela, quem ela é. Tem historiadores, Flávio Joséfo mesmo, que é do período de Jesus, ele fala algumas coisas sobre que estão além do que a Bíblia mostra, Mas tem informações que não são relevantes sobre Dalila, porque o personagem central aqui é Sansão, Então, aquilo que está na Bíblia que dá para saber, a gente sabe que não dá. Oremos. Deus, nós queremos encerrar esse momento, mais um capítulo, agradecer, porque o Teu Espírito Santo sabe trabalhar da forma certa. Às vezes é difícil compreender as Tuas ações, mas nós precisamos confiar e saber que a melhor escolha é a Sua. Temos que aprender a respeitar as Suas escolhas e, em nome de Jesus, que a partir disso possamos ter a inteligência, a capacidade de discernir que só o Senhor é e que pessoas são pessoas e que nós precisamos ter misericórdia delas e que pessoas erram, pessoas falham e que nós todos somos alvo da Tua misericórdia, da Tua graça. Controla o nosso emocional para que possamos ser uma igreja coerente. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém.